ela é direta. Como se livrar do marido espiritual? Quem não sabe do assunto, dê uma olhadinha aí. Marido espiritual, Joilson de Assis. Marido espiritual é o quê? Marido espiritual é um espírito que se comporta como um marido. Tem na Bíblia? Tem. Na Bíblia do livro do São Tobias, a mulher tinha um marido espiritual. Esse marido espiritual matava todos os companheiros dela na lua de mel. E o marido espiritual desta mulher era nada mais, nada menos do que Asmodeu, que é aquele demônio bode, né? Então, essa mulher casava, bem, 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 quando chegava na lua de mel, ela levava ela para a lua de mel, colocava perfume na cama. Aí quando o cara ia abraçando ela, morria. Asmodeu matava ele, porque Asmodeu se aproveitava sexualmente dela, entendeu? Então, o marido dela era Asmodeu. Olha, mas o livro de Tobias não tem na Bíblia evangélica, sim, mas tem na Bíblia católica, e a Septuaginta é uma das melhores tradições do mundo. Os evangélicos não aceitaram, mas tudo bem. Mas que o livro de Tobias está lá dizendo, tá. Então o marido espiritual é aquele cara ali, que transa com a nega de noite. E aí ele trava a vida dela na questão sexual. Ela pode até ter um lanchinho de sexo ali, outra lá, mas ela não consegue ter vida. Não consegue dormir na mesma cama. Tem gente que não consegue dormir na mesma cama, né? Então ele bloqueia a vida sentimental. E ele mata os maridos e as mulheres às vezes, né? Porque marido espiritual existem vários tipos. Tem aqueles que matam os namorados, matam os maridos. Eu já acompanhei casos de mulheres que tiveram 5, morreram todos. Um morreu no tiro, outro morreu na faca, outro morreu afogado, né? E outra já vai em 3. Né? E o que ela arrumou deu um problema que do dia para a noite a família pegou e disse, não, ele está doente. Então, existem vários tipos de maridos sexuais. Né? Marido, tem aquele apenas que faz sexo, né? Pra e pronto. Tem aquele que engravida, tem aquele que se materializa. Então, é uma gama de... Coloca aí, marido espiritual Joilson de Assis. Estuda o estudo completo. Como é que os demônios se materializam, Joilson de Assis. Um deles é fazendo sexo com mulher e ficando dentro do útero dela por 3 meses. Né? Então, isso é uma coisa de alta possessão, né? Alta coisa, não é coisa simples não, tá? Não é uma coisinha assim, simples não. E tem mulheres que sofrem isso a vida inteira, principalmente se elas tiverem força, autoridades sexuais, se elas forem sacerdotisas. Aí pronto. Quando o espírito descobrir que ela tem energia, uma energia chamada vril, todo mundo tem essa energia, mas a sacerdotisa tem mais. Aí a energia vril, ele enlouquece. Aí ele cerca ela, né? Aí não deixa os namorados dar certo, mas às vezes ela insiste. Se o cara dormir com ela mais de uma vez, ele mata o cara, ele afasta, ele cria alguns problemas, né? E ele é obrigado a aparecer. Então, toda mulher que tem marido espiritual, ele aparece para ela no mínimo 3 ou 4 vezes na vida. A mulher casada, pode ter um marido espiritual? Pode. Mas aí ele afasta o marido, ele enlouquece o marido não consegue transar com ela, sente fedor nela, né? Tem tudo que se pode imaginar nesta terra. Tem tudo que se pode, viu Silva? E um pastor de libertação tem que conhecer essa parte, né? Vômito é ligado à rejeição? É ligado à rejeição, espírito de rejeição. Então, você pode até fazer pergunta, né? Esses espíritos, eles se aproveitam da mulher, porque... mas, assim, lá não tem umas anjinhas, umas demoninhas, não, para ele pegar? Não é isso. É que a mulher é o portal, né? E eles fazendo sexo com a mulher, eles vão ter 2 coisas. Primeiro, informações genéticas. Às vezes uma mulher tem informação genética da cidade inteira. Então, genética. A segunda, ele tem um útero com ovários, que ali é um acelerador de partículas. E ali ele pode se materializar. É um tipo de um orgasmo, ele se materializa dentro do útero da mulher, e quando ele sai em forma de pum, ou de líquidos mesmo, ele sai com o poder de entrar numa pessoa, matar, empurrar uma pessoa na escada, levantar uma pessoa do chão,
Né? Por isso que todo poltergeist tem sexo no meio. Todo poltergeist. Veja aí, poltergeist em Joilson de Assis. Então, eu dei uma pincelada no que é o marido espiritual. Está na Bíblia? Está. Existem meios de você se livrar do marido espiritual. Primeiro, fazendo um voto a Deus. Temos aqui, nos nossos arquivos, várias cartas de mulheres que têm marido espiritual. E essas cartas são tão pesadas que teve delas que eu tive que correr de madrugada e jogar na água. Não deu nem tempo eu jogar no fogo, porque saía espírito de dentro. Eu via, o Cione via. Então a gente evitou guardar as cartas em casa, guarda na igreja, né? Porque era muito pesado. Porque eles se revoltam, né? Então, um voto. A outra coisa é evitar dormir nua, mas tem uns segredinhos que eu não posso dizer aqui a você, tá? Tem um voto de Tobias, que eu já ensinei a várias mulheres e deu certíssimo, né? De Sandrinha, um cheiro na testa, Sandra Ribeiro, de Aparecida, cidade de Aparecida. Pastor, isso é resultado do dilúvio? É uma pergunta interessante, mas eu acho que não, né? Mas sabe-se que esse tipo de espírito são chamados filhos de Lilith. Eles também têm dois nomes, chamados súcubos e incubos. Mas só que os súcubos e os incubos transam com qualquer pessoa, transam até com animal, né? Eles transam no animal e se transformam na forma do animal na hora do orgasmo. Mas o marido espiritual, ele fica com uma pessoa só. Aí ele trava a vida da pessoa. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, toda gostosa, não sai do canto. E todo homem que se interessa, afasta. E quando não se afasta, ele mata, né? Então tem rituais feitos com moeda, rituais feitos com fígado, tem rituais feitos na lua cheia e tem um voto, né? Então tem coisas que também eu não posso falar aqui abertamente, tá? Mas se você me procurar, a gente tiver algum contato, como a gente já trabalhou com centenas de mulheres casadas, solteiras, novas, velhas, com esse problema, eu posso ajudar você. Embora que é um pouco difícil falar, porque é muita gente, né? Mas no momento que a gente conversar, eu já dou todo o resultado para você, né? Porque você dorme pelada, meu amigo, já tá, né? Dormiu sem calcinha, aí o bicho encosta, né? A roupa também é uma barreira, né? Que ele vence, mas também ele vai ter dificuldade, né? Precisa desse ritual, pastor. Bebês macabros são os filhos dos maridos espirituais. A questão do bebê macabro nos sonhos, né? Eu li sobre os nefilins. Por isso perguntei. Os nefilins faziam sexo com as mulheres, eram anjos, né? Pode ter alguma relação, viu, Sandrinha? Essa sua pergunta é muito interessante, por isso que eu achei interessante. Mas esse tipo de espírito, eles sugam uma energia chamada vril. Tem até uma religião chamada vril, que era uma das religiões principais que apoiava Rita, né? Lembra de Rita? Né? Ritinha? Então, essas mulheres têm um cabelo bem grande e elas serviam sexo para os espíritos. E, em troca, os espíritos davam a ela informações importantes sobre guerra, sobre vitórias, sobre rituais de proteção, né? Existiam até cultos na Alemanha, onde mulheres eram invocadas, espíritos, para dormir com as mulheres. Então, elas eram possuídas e elas entravam num transe e elas diziam as coisas, né? Isso ainda tem esse tipo de culto hoje, né? Isso tem relação com ectoplasmia? Tem. Os líquidos são ectoplasma. O que é ectoplasma? É líquido fora, ou líquido que sai. Pode sair do nariz, pode sair do pênis e da vagina, né? Esse líquido, ao fazer sexo com uma mulher, o demônio ele vai se materializar ou num ar, um pum vaginal, ou ele vai se materializar no líquido que sai dela. E sai muito, tá? Isso não tem religião, acontece com crente, católico, não crente, gente que nem crê, né? Acontece também com doutores. Eu acompanhei um caso de uma professora, que inclusive a gente perdeu até o contato, que ele não vinha ela dormindo, só vinha acordada. Ele falava com ela, jogava ela no chão e usava ela, né? E ele dizia, você é minha. E ia embora. Ela disse, pastor, eu não estou doida. Ela é professora de 2 colégios. Mas também ela não arruma um homem, não. Aparece um homem. Se ela sair pelada no meio da rua, os homens nem olham.
Então, isso aí já é uma alta possessão, não é uma coisa simplista não, tá? Agora que existe, existe. Tem alguma brasa na briba? Tem. Por que judeus, homens, não usavam cabelo grande? Por que judeus fêmeas usavam cabelo grande? Está na Bíblia. O que a Bíblia diz? Porque use o cabelo grande. Por quê? 2 pontos. Por causa dos anjos. Porque eles acreditavam que os anjos pegavam a pessoa. Aí um anjo via um cara com cabelo grande ali e pensava que era uma mulher. E creu! Mas isso está na história, gente. E está na Bíblia. Né? Use cabelo grande por causa dos anjos. Gente, o que tem a ver anjo com cabelo grande? Está na Bíblia, no Novo Testamento. Na manobra de energia sexual toda. Essa religião chamada Vril, eu não sei se ainda se tem no Brasil, mas ela é uma religião de 400, 500, não. Ela vem muitos anos, né? Isso ninguém sabe de onde vem. E ela manobra exatamente essa energia chamada Vril. Elas têm sacerdotisas. E na época, todas as sacerdotisas, cabelo na bunda, tem que ter cabelo grande. Né? E elas eram o limiar entre os espíritos e os líderes. Né? Então, como se livrar? Bem, tem um voto que você pode fazer a Deus, principalmente na lua nova. Entre a lua nova e a lua cheia, 10 dias, você tem que se cuidar, que ele ataca entre a lua nova e a lua cheia. Tá? Dormir, evitar dormir sozinha, tá entendendo? Evitar dormir sozinha, né? Porque ele quer você sozinha. Um homem deitado ao seu lado, uma mulher, atrapalha eles. Tá? Porque aí são duas, tem anjo de guarda, tem tanta coisa para ele vencer, né? Então, eles também podem vir em forma de político, religioso, parentes e pessoas da televisão. Entendeu? Estuda história, menina! Maria Lameirão. Por exemplo, eu já acompanhei mulheres que o marido espiritual dela aparecia como Francisco Coco. Na época, né? Francisco Coco foi um dos homens mais bonitos do Brasil. Ainda é um coroa, né? Um senhor bonitão, né? Já está bem na idade, né? Outros vinham em forma de padre. Era. Outros vinham em forma de ator de televisão, outros vinham em forma de político, outros vinham em forma de parentes, irmão, pai, mãe, essas coisas, né? Então, é uma coisa muito pesada, né? E os casos que eu fui tratando, com o tempo, né? Eu fui percebendo que é muito pesado mesmo. E se o sacerdote, seja quem for, sacerdote católico, evangélico, crente, macumbeiro, seja quem for, que for tratar disso sem ser chamado, ele vai levar nas funças. Porque esses espíritos são muito agressivos. Então, ninguém, never... Bem, se você quiser ir, vá, tá? Mas assim, ninguém deve se mexer nisso sem ser chamado. Então, e a mulher também, ela altera a mente dela, tá? Quando a gente fala de marido espiritual, a gente pensa que é uma coisa que fica fora, fica dentro. É como um homem mesmo que ejacula dentro de uma mulher e muda a cabeça da mulher. Mulher faz cabeça de homem, homem faz cabeça de mulher. A ver o cara é mão de vaca, arruma uma mulher, vende até as cuecas, né? Então o sucubo faz a cabeça da mulher. Ela sabe que está ruim, ela sabe que está sendo usada, mas ela quer se livrar, mas ela também tem um problema com ela. Então quem for se meter nisso, vai ter que... Porque ela pode de repente virar contra você. Porque ela está sendo mulher de um espírito. Entendeu como é a coisa? Então, existem várias maneiras, mas é claro que eu não posso dizer todas elas aqui, porque isso é uma coisa de muito, né? E já revelei até muitas coisas, né? Tem mulheres hoje que, graças a Deus, zeraram de visitas, outras ficam assim, recebiam 10 visitas, 20, 15 no mês, hoje recebe 2, né? Bem, aqui a gente pode fazer, né? Pastor, tem mais uma causa para isso? Foi mexido com algo para atrair? Sim. A causa, as mulheres sacerdotisas têm que ter cuidado. Ela tem energia naquele lugar. Isso aí a igreja não fala porque é uma coisa... né? Então, ela tem muita energia. E se os espíritos que eles não sabem descobrir, eles perseguem desde nova. 5, 6 anos ela já está perseguindo. Aí, outra coisa, outras causas. Sandrinha fez a pergunta certa. Pactos.
Ou seja, mãe e pai fazem pactos, então os espíritos usam até a forma, porque já teve mulher que teve relação sexual com o santo vinha e fazia sexo com ela, mas não era o santo. Mas alguém fez um pacto. Então o espírito usa a forma do santo ou da entidade. Então, pactos, praga, maldições também podem atrair isso, tá? Então isso é uma causa isso é um resultado de muitas causas, né? Desde 56 anos ela está com raiva de Bar, eu não entendi. A perseguida, a perseguida. Por isso que eu diz um nome, né? A perseguida, né? Hoje que os cabas não estão nem perseguindo mais. Estão nem aí, os cabas não estão mais nem perseguindo a perseguida. Mas os homens também sabem disso. Eu provo na Bíblia que os caras sabem disso. Da mulher sacerdotisa. Veja aí, mulher sacerdotisa, Joilson de Assis. Me prove na briba? Eu provo. Me prove na briba? Eu provo. Me prove na briba, aí deve ficar assim o dia todo, né? Pois cante que eu provo. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Nós encontramos uma coisa muito misteriosa. Quando Faraó viu a mulher de Abraão, um faraó daquele podia ter 1000 mulheres. Salomão teve 1000 porque Faraó não podia ter 1000. Ele se interessou de imediato. E os seus escravos perceberam que Sara era diferente. Aí vamos para a história. Vamos para a história? A história fala que Abraão era Ur dos caldeus. Mas, na verdade, Abraão não era de Ur, era também de Ur. Mas ele era Ubabá e Dadá, Ubaida. Ninguém sabe qual é a força desse povo chamado Ubaida. Só que eles tinham tudo roxo. Era aquilo roxo? Era? Não. Ele era roxo. Era chamado de roxos ou marrons. Eles eram diferentes da gente. Ele era um pouquinho roxinho. Tá entendendo? É porque as pessoas que têm aquilo roxo é boa. Não tem essa frase, né? Fulano, manda foto do bebê aí. Mostra aí. Tira um nudes do bebê. Aí quando tira, tem aquele negócio roxo. Esse negócio roxo que o pessoal fala, isso vem de milênios. Né? Porque rebate a um povo chamado Uba-i-Dadá, Ubaidas. Quem são os Ubaidas? São astrônomos terríveis que tinham contatos com extraterrestres. E as cidades Ubaidas deram origem a Ur dos caldeus. Deram origem aos caldeus e a Ur. Então, uma mulher, um homem Ubaida, ele falava 5, 6 idiomas. Possivelmente José era Ubaida. É um cara que tem facilidade de falar russo, português, inglês. É uma família muito inteligente. Como antigamente, Faraó e os reis procuravam mulheres inteligentes para ter filhos inteligentes. Então, quando o cara chegou e disse, Faraó, porque é o seguinte, me diga uma coisa. Se você fosse para os Estados Unidos hoje, o presidente dos Estados Unidos ia saber que você esteve lá? Mulheres inteligentes para ter filhos inteligentes. Não ia saber, não. Eles não iam saber nem que você existe. Então, para um cara chegar no Egito, com milhares de pessoas, e ser destacado, alguma coisa houve. A aparência de Abraão era diferente. E a aparência de Sara, por que é que você não responde? Sara, minhas cartas você não responde. Quando o faraó viu que Sara era o Bubu, o Babá e Dadá, o Baida, então ele disse, mulher Ubaida, chama esse cara aqui com essa nega. Aí chamaram, você ia à presença de faraó? Se você chegasse nos Estados Unidos, o presidente lá ia receber você, ia nada, não sabia nem que você existe. Então, era uma coisa especial. Aí o faraó disse, essa mulher aí do teu lado, essa mulher, ela é o que tua? Aí Abraão disse, é minha irmã. E era de fato a irmã dele. Né? Aí o faraó, Abraão é um bom companheiro. Dê presente, dê ouro, dê caneca de ouro. Tome caneca, tome caneca, tome caneca. Tome barra de ouro, tome barra de ouro. Recolhe essa mulher para o meu harém, que eu quero essa mulher. Então, Sara não era uma mulher tão simples assim. Ela era uma sacerdotisa Ubaida. Ou seja, ela era fera. Era uma mulher que todo homem queria reproduzir para ter filhos inteligentes. Porque, queira ou não, tem isso. Né? Então,
Antigamente acreditava que tinha, hoje ninguém nada está comprovado, né? Então, Faraó recolheu Sara. Pastor, é um espetáculo de conhecimento. Por isso que Deus disse que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então é o seguinte, exato. Então, boa tarde ao senhor, né? Então existe isso na Bíblia. Se Faraó sabia disso, então os anjos também sabem, os demônios também sabem, né? Só que para Faraó dormir com a mulher antigamente, ele tinha medo de germes. Veja aí, Faraó tinha medo de germes. Por que ele tinha medo de germes? Joilson de Assis. Aí a mulher tinha que parecia um cozinhado, né? Tinha que tomar banho de alho, de coentro, não sei de quê. Era mais de uns 3 meses, ela botando alho na boca, alho na vagina, alho na boca, alho na vagina, coentro, tempero, cumim, coloral. Oxe, é uma comida, é? É uma comida. Aí tem toda aquela história de ter que sair o cheiro pelo nariz, se não sair não está preparada. Aí tem que comer um alho de manhã e botar outro, um alho de manhã, botar outro. A mulher ficava toda alhada. Nesses 3 meses ele descobriu que Sara não era a irmã de Abraão, mas sim a esposa. Então ele com raiva despediu Abraão, ele não matou Abraão, ele não pegou os presentes de volta, que isso não dá sorte, tá? E aí então, se um faraó sabe disso, né? Então os anjos também sabem, os demônios também sabem e manipulam isso, tá? Então veja aí no nosso canal, você coloca marido espiritual, Joilson de Assis, sucubus, Joilson de Assis, materialização de espírito, Joilson de Assis, e outro também, mulher sacerdotisa. Toda mulher é uma sacerdotisa. Agora umas têm mais força do que outra, né? E se ela fizer uma soma direito com a pessoa sobe. Uma mulher sacerdotisa pode pegar um mendigo e ele virar um empresário. Então, tem mais alguma pergunta sobre isso? Toda criança que tinha uma mancha roxa no bumbum, minha avó chamava de genipapo. A questão do roxo vem do Zubaida, né? Os Zubaida eram roxos mesmo, né? Então, eles eram destacados. Nós percebemos que José não era um homem comum. José, tudo que colocava a mão virava ouro, por causa do Senhor. Mas isso tinha um princípio também genético, ou seja, existia uma família muito sábia, família que desenvolvia bem. Até entre nós existe muito isso, né? Eu conheço famílias de empresário que eles têm os melhores supermercados da cidade, conheço famílias de empresário de carro, conheço famílias de construtor, tem um cara que constrói 5.000 casas por ano, ele, o irmão dele, os 3 irmãos dele, cada um numa área, mas na área de construção. Então, existe isso por família. Antigamente era muito mais. Então, existe aquela família onde o cara B mais A, bé, B mais E, bé, B mais I, bi. Então, mas existia aquela outra que as estrelas, o cosmo. E Abraão era, segundo Flávio Joséfo, historiador hebreu, né, da época de Cristo, Flávio Joséfo, Abraão era astrônomo e conhecia as estrelas. Então não era uma coisa tão simples assim, eu sou Abraão, eu não sei de nada, eu sou Abraão. Além de Abraão ser um fera, era casado com uma mulher super, que era Ubaida, que não se deu com as noras. Sara não se deu com as noras. Não foi Sara, não, foi Rebeca. Rebeca foi quem não se deu com as noras, né? Ok. Mas Sara, a Sara era muito especial, a tal ponto que quando Sara morreu, Abraão fez um lugar para ela muito especial, foi falar com os amalequitas, quanto é a cova dela aqui, os amalequitas deram na goela de Abraão, viu? E Abraão não pediu menos. Ele, é como se um terreno valesse R$300, 500, e eles cobraram 2 milhões, e Abraão deu, né? Entendeu? Então, a Sara, nós conhecemos muito pouco de Sara, muito. Mas para Faraó se interessar por uma mulher, aí o cara pensa assim, Sara era muito bonita. Não era beleza de bunda, de peito, de cabelo, não. Essa beleza que os homens tinham antigamente era beleza racial. Até a Segunda Guerra Mundial isso existia, tá? Assim,
família. O cara queria uma família que fosse inteligente, sábia e que desse aos filhos dele a sabedoria. Aí tem a questão de maldição hereditária, de bênção hereditária, tá entendendo? Porque você pode ver que tem gente que tem uma tendência hereditária. Tem pessoas que, se você botar ela no melhor colégio do mundo, ele vai cheirar maconha lá dentro do colégio. Tem outros que, se você botar ele no colégio da prefeitura, ele vira um doutor. Então, existe uma força genética por trás disso tudo. Inclusive, no nosso canal, ensina como despertar essa força. Então, está respondido aí. Vamos para outro assunto? Né? Vamos para outro assunto. Está respondido, né? Meu menino nasceu com um blau roxo. E a mais velha dizia que meu filho era especial. E eu ficava voando, ele chamava a atenção onde passava. E as mulheres ficavam todas de olho nele. Passou em 5F de... Passou em 5 concursos, foi? Olha. Então, assim, essa família, o Baida, você dá uma estudadazinha, não tem muito falando nela na história não, tá? Porque o povo que antecedeu o Ur. Você pode estudar Ur dos caldeus. Ur foi quem deu origem aos caldeus. Então é muito distante, é quase perto do dilúvio. Quando você vai para Ur, você encontra religião incrível, poderes incríveis. Quando você vai para Ubaidas, aí você vai encontrar uma família extremamente inteligente, que tem contatos com anjos, que sabe negócio de lua, de estrela. A gente não sabe. Eu sei qual é as Três Marias, o resto eu não sei, né? Faculdades de Direito. Ele passou em 2 faculdades de Direito, foi? Tá vendo? Então, assim, existe uma disposição genética. Uma predisposição genética, que ela pode ser alterada pelo poder de Deus, pela própria pessoa, mas existe uma predisposição genética, né? Assim, filho de onça, oncinha é. Filho de jacaré, jacaré é. Agora, quando o jacaré parir uma onça, ou uma onça botar para fora um jacaré, aí a coisa desmantelou, né? O que é correto é uma família exemplar para não existir mais hoje. Você já está falando o dia, o mês em que você teve relacionamentos com... eu não entendi nada, estão conversando entre si. Então, gente, está aí. Veja um estudo completo. Qual é a dica? Mulher sacerdotisa, Joilson de Assis, vai aparecer 3 vídeos. Sucubo, Joilson de Assis, vai aparecer uns 8 vídeos. Espíritos... marido, ou marido espiritual, Joilson de Assis, vai aparecer 4 vídeos. Então, você interessa por isso aí, você dá uma estudadazinha no nosso canal, tá? Todo o assunto que você quiser ouvir de Joilson de Assis, é só você colocar, quero saber isto, Joilson de Assis. Quero saber aquilo, Joilson de Assis, tá? Ok?